Irmãos e irmãs, nossa boa noite. Que estamos novamente reunidos em nome do Mestre Jesus. Que cada um de nós saia daqui melhor do que chegou, vencendo os nossas agruras, né? Nossos problemas, por assim dizer. Mas sempre ligado ao Mestre Jesus, porque Ele é o nosso guia espiritual na terra. E todos aqueles que nos auxiliam estão em nome dEle. Eu vou fazer uma prece e após isso nós vamos fazer a palestra. Senhor, neste momento, ainda precisando da ajuda espiritual dos teus mensageiros que agem em teu nome, muitas vezes enfraquecidos, Senhor, pelas nossas paixões inferiores, ainda estamos tateando no escuro, mas sabendo onde está a luz, possamos nos fortalecer no teu amor, na tua paz e na tua bondade. Nós que sabemos o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, por toda a terra, todos os povos, todas as nações. Enfim, Senhor, aqui nesta casa de oração também, estamos inseridos em Teu nome, para bem servir, para avançar sempre, fazendo o melhor. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar da reencarnação. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem lá, na lei de amor. O Erasto nos concita a falar sempre da reencarnação. Nós, os espíritas, precisamos falar desse dogma. É o dogma porque... O que é dogma? É tudo aquele que está fora, não serve. Ou seja, a encarnação é lei. E na própria mensagem lá está dizendo que no alfabeto divino, a primeira palavra é amor e a segunda é reencarnação. Então nós que somos ainda endividados da consciência, nós precisamos da reencarnação. Quem é que encarna? Só aqueles espíritos superiores, espíritos que não precisam mais estar por aqui. Então, eles encarnam em missão. Um exemplo bem ali e bem aqui é Jesus Cristo, que encarnou na Terra. Então, espíritos que não precisam mais reencarnar, eles são espíritos puros, como vai falar aqui no Livro dos Espíritos. Nesse livro Paz e Renovação, Chico Xavier, Diversos Espíritos, tem aqui uma frase sobre a reencarnação. Ela sintetiza praticamente tudo que nós vamos falar. A reencarnação é sempre evolução, recapitulação, ensino, aprendizado e reaprendizado. E tudo isso custa esforço, obstáculo, suor. Entretanto, em muitas circunstâncias, é trabalho expiatório, regeneração ou processo curativo. Essas três partes. Expiação. Bom, são raros os espíritos que estão na Terra em expiação. A expiação ela é imposta. O espírito não tem a vontade própria de escolher como ele vai reencarnar. Mas uma vez que está aqui nas provas acerbas, ela passa a ser uma expiação porque ela é muito pesada. Mas nós que escolhemos. Então, aquele que está na expiação, ele não tem mais. É tipo um suicida. Uma das coisas que o suicida não pode escolher é a família da onde ele saiu, né? Que ele tirou a sua própria vida e fugiu da família. Então, ele não tem permissão de voltar naquela família. Isso é uma expiação.
Porém, como tem várias coisas, né? Evolução, recapitulação, ensino, aprendizado e reaprendizado. Recapitular, ou seja, por que nós estamos reencarnando? Porque nós temos dívidas a saldar. Dívida com quem? Com a própria consciência, consequentemente, com o Criador. No Livro dos Espíritos, tem o capítulo 4, Pluralidade das Existências. Então nós falamos, minhas vidas passadas, não é minhas vidas passadas, é minhas existências. A vida é uma só. A vida é psíquica, é mental. Então, uma vez criado o espírito, ele está na vida, né? Tanto é que Emmanuel tem o livrinho chamado Pensamento e Vida. Então, nós pensamos, Descartes disse, eu penso, logo eu existo. Então, é o pensamento. Então, pluralidade das existências, cada um de nós está, essa é uma atual existência, né? E é uma reencarnação. Então, nós estamos reencarnados, porque ainda não somos espíritos elevados. Na questão 166, a alma que não alcançou a perfeição da vida corpórea, como acaba de depurar-se? Por aí, a maioria acha que uma vida só já dá para ir lá falar com Deus. Então, uma encarnação, por mais que nós estejamos acertando corretamente, mesmo assim a gente não vai chegar no topo. Como eu falo sempre, ninguém vai tirar 10 na prova. Vamos colocar uma margem de 5 aí. 5,5, 6, 7. Ixi, tá bom demais, já não reprovou. Mas também não fez totalmente, não recuperou o seu tempo perdido. Por isso que falou ali, recapitulação. Nós já sabíamos disso aí. Então a gente recapitulou. No livro, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o item, parece que é item 11, esquecimento do passado. Capítulo 5, item 11. Esquecimento do passado. Então Deus tira tudo de nós e deixa as tendências instintivas. Tendência instintiva para dizer de onde estamos vindo. É as nossas existências passadas. Muitas vezes refletindo aqui. E depois deixa a consciência para a nossa consciência apontar para o futuro. E tudo que Jesus falou é para o futuro. Uma boa parte, né, das pessoas querem ir para uma casa de oração e no dia seguinte já está sem problema. Isso é impossível. Por quê? O nosso lugar evolutivo, e mesmo se nós estamos com problema, é porque ainda não fizemos a nossa evolução completa. E aí, então, assim, então como é que ele termina de depurar-se? Suportando a prova de uma nova existência. Aí, na letra A, como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Transformação como espírito? Você pode vir um corpo belo ou feio, paraplégico, lindo, não. É o espírito que vai melhorar. A matéria, como diz o Eclesiastes, né? És pó e ao pó voltarás. O espírito volta a Deus que o criou e o corpo à terra que o deu. Então, nosso corpo veio dos materiais que tem na terra. Aí vem a resposta. Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, lhe é necessária a prova da vida material. Colocou vida material. Existência material. Vida material. Então, é vida material, não tem nada a ver com a vida psíquica. É um meio que nós temos de evoluir através da matéria. Um livro desses antigos, eu não vi mais essa resposta, diz o seguinte: o espírito progride no espaço, lá foi o espaço, nós sabemos que é um mundo espiritual. Sim, mas é tomando um novo corpo de matéria que progride mais rapidamente.
é aqui internado nas sombras, porque nós aqui estamos tateando, a gente não sabe que fomos, e graças a Deus, né? E também não sabemos onde que está o nosso futuro, como que é, então a gente tem que viver o hoje. Isso nos dá, quando a gente vive o hoje, dá para a gente sair da ansiedade. A ansiedade é querer viver o amanhã, trazer o amanhã para hoje. Eu falei para uma pessoa, ela falou assim, eu estou muito ansioso, Godoy. Eu falei, pois é, eu acho que você é daquelas que vai viajar amanhã já quer entrar no carro hoje. Eu falei, é isso mesmo. Então, se a coisa é amanhã, para que nós vamos ficar gastando energia hoje? E o próprio Jesus, né, o nosso mestre, falou, a cada dia sua própria aflição. O que quer dizer isso? Sofre o que é de hoje. O problema de hoje você resolve hoje. Claro que você pode pensar um pouquinho no amanhã. E aqui nós estamos falando, né? Como é que vamos se depurar? Sempre tomando um novo corpo, até chegar no ponto em que não precisamos mais. Aí vai falar aqui embaixo, qual é o objetivo da reencarnação? Tem um objetivo, né? Por isso que o Erasto disse que nós, espírita, precisamos falar bem da reencarnação. A reencarnação vai justificar uma série de problemas que nós temos. Né? Por que eu estou convivendo com essa pessoa que eu não gosto? Por que eu vim com essa doença? Por que minha vida não progride? Às vezes a pessoa pensa em progredir materialmente. Por que tudo dá errado? Tem uma explicação. Né? Nenhum de nós aqui vive sem problemas. Os problemas para os espíritos superiores é como um incentivo para ele continuar trabalhando. A maioria de nós é reclamar. E um dos itens da ingratidão chama reclamação. Então, a Maíse Braga, ela estava falando o seguinte, que ela tinha um estrabismo nos olhos, e aí foi lá fazer um conserto, aí o mentor falou para ela, não ficará 100%. Mas como não? Não vai ficar. Você pediu lá, antes de voltar aqui, que ela conversa com os espíritos, né? Que você pediu para corrigir só um pouco. Aí ela fez acho que é brincadeira, né? Que ela era vesga, ela fala vesga, né? Estrabismo. Porque ela olhava para os homens casados de outras existências. E agora ela veio com um problema. Mas Jesus falou assim, se o teu olho é bom, tudo vai bem. Mas se o teu olho é mau, nada vai bem. Então, aí também tem no Evangelho, a menina que reencarnou cega. E aí o Vianney disse o seguinte, abençoe minha filha, agradeça que você está assim, porque se você tivesse o olho aberto, seria a sua perdição. Então, porque se ela está cega é porque não teve olhos bons, né? Por assim dizer. Na continuidade aqui, qual é o objetivo então da encarnação? A Maíse pediu lá um limite. A outra veio cega, mas agora ela quer ver. Mas lá em espírito ela pediu para vir cega. Quando a pessoa pede, às vezes a gente chega aqui e se arrepende. Aí vem o objetivo então. Expiação. Aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o quê? Onde estaria a justiça? Né? Onde estaria a justiça divina se a pessoa faz o mal aqui e ninguém viu nada, ela às vezes desencarna, a justiça divina não o alcançou. Mas a consciência já registrou aquilo e ela mais tarde, se não for por expiação, será por escolha vinda daquele jeito. Depois tem a justiça da reencarnação, sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. Repetindo, dogma é tudo aquilo que estiver fora, não. A igreja tem o seu dogma. Então ela diz que tudo aquilo que está fora está errado. Na reencarnação, se eu disser que tem aqui na frente a justificativa sobre se existe a reencarnação, tem um ponto. Se não existe, tem outro. Então, mas a reencarnação, ela é lógica. Não tem como fugir
do raciocínio, a não ser que nós queiramos negar, né? Muitas vezes, isso, a Bíblia, por exemplo, foi modificada lá em 553, a Vulgata, aquela que São Jerônimo, lá em 405, né? Lançou Vulgata. Vulgata quer dizer, para todos, Bíblia para todos. E aí, quando chegou em 555, no Império Bizantino, lá em Constantinopla, a Teodora, que era a imperatriz, queria que tirasse da Bíblia sobre a reencarnação. E sabia que houve uma votação, Marcelo? 3-2, perdeu a reencarnação para tirar da Bíblia. Mesmo assim, tem muita coisa na Bíblia. Aqui mesmo vai citar alguma coisa sobre Nicodemos e etc. Então, olha, falando então da justiça da reencarnação. Que está baseado em que isso aí? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Aí mais embaixo diz assim: o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, fará na outra. E repetido, uma só encarnação não basta para a gente progredir. E outra coisa, o espírito não é criado com o corpo. Na doutrina da não reencarnação, então toda vez que se cria um corpo, tem um espírito novo. Não é assim. Realmente, Deus cria os espíritos, mas eles vão sempre tomando corpos, dentro das chamadas existências, e vai progredindo. Agora aqui no outro capítulo, ali é pluralidade das existências. E agora, retorno à vida corporal. Para nós é reencarnação. Para espíritos superiores, vamos repetindo isso, é encarnação. Ele fez a tarefa dele e vai embora, não precisa voltar mais. No livro, acho que O Bem da Vida Eterna, acho que não sei se é lá, salvo melhor juízo. Aos crepes é um espírito que reencarna de 500 a 800 anos. No caso dele, ele encarna mesmo, porque ele já não precisa mais reencarnar. Ele vem em missão. E vamos falar que a última vez que ele encarnou foi 500 anos. Então, o Brasil recém estava sendo descoberto. Então, são espíritos de alto nível. E também tem espíritos daqueles que estão nas trevas, que há 10 mil anos que não reencarnam. Então, na Terra ele não reencarnará mais. Porque não tem mais lugar para eles aqui. E ainda mais no livro Os Mensageiros, vai falando dos réprobos. Aqueles réprobos, eles não podem estar conosco aqui. Então, eles têm lá o lugar dele, chamado, tem os termos abismo, lá nas trevas profundas, mas estão com limite lá. Então, esses espíritos não podem ficar perto do encarnado, porque ele desencarnaria pela grosseria das suas energias. Bem, aqui então vamos ver a questão 330, no retorno à vida espiritual. Bom, nesse capítulo, período do retorno, união da alma e do corpo, aborto, vai falar dessa coisa horrível, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, então esse organismo influencia, né? Aquele que está lá paraplégico, renasceu assim, ele está numa expiação. Então mas o organismo está influenciando. Idiota, loucura, aí está a infância, simpatias e antipatias terrestres, esquecimento do passado. Então, nós não vamos ver só as primeiras itens aqui. Questão 330. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Olha aqui a resposta. Eles a pressentem, como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabe que deve retomar um corpo. Como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. Então, os espíritos que vão reencarnar, segundo lá no livro, acho que o nosso lá tem também
tem também os mensageiros, o espírito entra primeiro tem um restringimento do corpo espiritual, a ponto dele ficar do tamanho do óvulo lá, né? Daqui vai falar quando é que reencarna, no ato da concepção, ali começou a reencarnação. Se der tempo nós vamos falar, senão também não. Então ele vai se ajustando ao corpo. Quando fala aqui das possessões, vai dizer o seguinte, que nenhum espírito vai tomar um outro corpo que não é dele, porque aquele espírito foi ligado na hora da concepção, e aquele corpo é dele, não é do espírito que vem tomar, vem obsediar, por assim. Aí tem uma letra A. A reencarnação é então uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Fatal. Nascer, morrer. Né? Então, para renascer, nós não sabemos a época, porque a gente entra em torpor, entra no esquecimento. Só o São Francisco de Assis, que estava no ventre da mãe dele, e estava cuidando das obsessões do pai. Nós todos aqui, segundo o livro dos Espíritos, a hora que a criança dá aquele choro, ela despertou a consciência totalmente. Dali para frente ela vai registrando tudo. Por isso que nós não podemos falar bobagem perto das crianças, tá? Tem um livro, Nossos Filhos São Espíritos. Lá tem as explicações disso aí. E na regressão de memória, que se faz por aí, provou que isso é verdade. A criança, desde da hora lá que saiu do ventre da mãe, já está registrando coisa. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Todos. Eu disse que tem espírito na Terra que não reencarna há 10 mil anos. Mas isso é raro, tá? Raríssimo. Tem uma história chamada de Matusalém, do além. Ele estava lá há 300 anos sem reencarnar. E aí ele se engraçou para uma entidade feminina ali, conversando. Eu estou indo para a Terra. Ele falou, também eu vou. Então ele incentivou ele a reencarnar. Né, mamãe? Acho que não somos nós, não, né? Então a resposta: existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Aqui tem gente que. Aqui não, né? Aqui todo mundo acredita na reencarnação. Mas tem gente aí que não acredita nisso. Mas tem dentro do espiritismo também, tem gente que não acredita direito nesse negócio, não. Porque ainda está com ranço de outras doutrinas que colocou na cabeça, não é nem dessa encarnação, ou reencarnação. Lá de trás ele ainda está com aquele ranço que não quebrou ainda. Bem, por isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza de que se encontram de seu futuro é uma punição. Então, aqui essa explicação. Quanto mais a gente é endividado, parece que o tempo não passa. Então, você tem aí um serviço para fazer e a preguiça está chegando, aí você acha que está tão longo aquele trabalho, e às vezes não é nada. Mas quando você está imbuído do trabalho, eu estou falando até aqui de um trabalho mediúnico, né? A pessoa não pode estar aqui olhando para o relógio, olhando aqui para o relógio, certo? Não pode. Então, nesse sentido, é a ociosidade. A gente quer a lei de menor esforço, e isso não existe no mundo espiritual, no reino do espírito. É trabalho, 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 trabalho. 332. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento da sua encarnação? Ali vai falar de aborto lá para frente, mas aqui é aborto natural, né? Pode-se apressá-lo solicitando por seus votos. Pode apressá-lo. O quê? Aproximar ou retardar a reencarnação. Pode também retardá-lo se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também covardes indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente,
pois sofre como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. Lembra lá que na mensagem curativo? O processo curativo, a reencarnação é um processo curativo. Eu vi uma época, eu não vi, né, mas eu ouvi falar, a criancinha nasceu com cirrose. Gente, o que ela fez para ter a cirrose? Nessa encarnação não, né? Então ela fez alguma coisa lá e veio aqui, vai passar um tempinho aqui, isso já é um progresso. O próprio nosso Santos Dumont, lá no livro Único Redimido, lá tem a história dele. Ele suicidou, né? Aí virou um ovode, que não vamos falar aqui o que é isso, é um espírito que fica lá com seus problemas. E a melhor solução era tomar um corpo material. Então, a espiritualidade lá ficou o tempo todo cuidando daquela mãe que era uma prostituta, para não abortar aquele filho. Mas com 3 meses ela abortou. Mas mesmo assim ele voltou à forma humana. Tá? Então a terapia do corpo humano para o espírito é uma bênção. Tá? Então é por aí. Daria uma palestra de 2 horas para nós falarmos disso. E agora aqui, a 334. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? De novo lá, o B da vida eterna, né, lá tem o Gotuso, é um médico que é especialista em fazer reencarnação. Só que ele também é endividado. Com o tempo ele vai ter que reencarnar. Mas como ele é médico, conhece bem a coisa, agora no mundo espiritual, ele é que faz as reencarnações. E aí o espírito vai lá, faz um programa de reencarnação, aí ele olha, aquela equipe olha, aí ele diz assim, ele não vai falar, aqui você não vai passar. Não fala assim. A pessoa tem que dar mais uma olhadinha no seu plano. Aqui eu não vou conseguir. Porque o espírito já está consciente. E muitas vezes a gente perde uma prova seba, né? Tipo conviver com alguém. Vive uma família que nós estamos ligados nela. Portanto, nós não estamos no lugar errado, não estamos com as pessoas erradas, na profissão errada, no local errado, nada disso. Tem um programa divino aí. Agora, quando a gente toma decisões erradas, entra nos becos sem saída, tem que voltar. É por isso aí. Então, aqui na resposta. O espírito é sempre designado antes. Há um planejamento, tá? O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Então, a espiritualidade superior que age em nome de Jesus e de Deus, ela sabe que hora que vai encarnar, como é que vai encarnar, como é que vai desencarnar, etc, etc. Por quê? Porque é um programa. Por exemplo, a gravidez indesejada. No livro Esculpindo o Próprio Destino, que são 600 páginas, é sobre obsessão, carnaval, né? Então, os espíritos saem das trevas lá e vêm para cá. Aí se engraçou lá com uma moça, obsediando ela, e ela teve um relacionamento com um rapaz e engravidou. Ah, mas isso aí não estava planejado? Claro que estava. Aquele espírito estava ligado nela. Só foi um momento ali e já ficou grávida. Então, não existe a chamada gravidez indesejada. É as pessoas aqui que não querem, mas existe um plano espiritual. Mesmo que a pessoa vá abortar depois. Porque a condição do espírito é ali. Por exemplo, o Rico Redimido lá, Santos Dumont. Ficou no corpo 3 meses e então ele tomou a forma humana de novo. Então, o certo reencarnou, tem uma permissão divina. Aqui, ó, Deus sabe de tudo.
Não existe, Deus não sabe. Nós foi pego de surpresa. Espiritualidade não. Nós aqui que pode ser que vamos nessa aí. E a última, texto 9, o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? Vamos ver aqui, ó. Para reencarnar é mais difícil que desencarnar, tá? Muito maior e, sobretudo, mais longa. A perturbação para o espírito voltar para a matéria é muito mais longa. Ele tem que entrar num torpor, senão ele recua. É igual aquele que vai ser operado, tem que dar anestesia nele, porque ele tem medo da seringa, né? Então, dá anestesia, aí ele não sabe o que está acontecendo, é operado depois que volta. Para reencarnar, praticamente é a mesma coisa. Na morte, o espírito sai da escravidão. Isso aqui é uma prisão. E benéfica, tá? Diga-se de passagem. No nascimento, entra na prisão. Isso aqui é uma prisão para nós. Prisão benéfica, porque é a nossa necessidade. É tudo aquilo que nós precisamos. Reencarnar. Até o dia que nós estivermos purificados, nós não vamos mais precisar reencarnar. Tudo bem? Deus conosco, muita paz. Vamos fazer bem a nossa reencarnação, tá? E, como diz o Jornal de Ângeles, se você viver bem aqui na sua existência, você ganha uma outra encarnação em cima dessa aqui, na mesma. Tem gente que desencarna e volta porque ficou endividado, né? E a maior parte da população está nessa aí. Vai ter que reencarnar de novo para